e a frustração. A frustração de um negócio que foi tão pensado, foi tão bem elaborado, que teve esforço, que teve dedicação, que teve tudo. Só não teve uma coisa. Eu tive, gente, 11 negócios. Todos os negócios. Se eu for analisar um por um, todos os negócios tinham tudo para dar certo. Tudo. A não ser este fator. E a gratidão, ela passou a fazer parte da minha vida de uma forma muito natural, muito genuína, muito forte. O daí vem com essa pergunta: como é que eu sei que a minha vibração está desalinhada? Eu acho que o primeiro passo, gente, o primeiro ponto é a gente saber. Aí alguém vai falar assim comigo: nossa, Cláudia, mas no caso eu vou ter que vibrar o tempo inteiro alto. A vida não é assim, tem tristezas na vida, tem muita coisa que a gente passa, realmente. Mas é importante entender. Olá, família unidas! Hoje o episódio está disruptivo. Nossa convidada de hoje, além de ser nossa irmã, é uma mentora emocional apaixonada pela jornada do autoconhecimento, uma verdadeira buscadora da verdade. Ela vive o provérbio que carrega como guia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com o lema, a vida dos seus sonhos começa na sua vibração. Ela nos mostra que tudo começa dentro e que a frequência com que vibramos pode transformar realidades. Cláudia Santos é especialista em frequência vibracional, fundadora do movimento Inteligência Vibracional e tem impactado vidas com sua luz, sua entrega e sua sabedoria. Iluminados e iluminadas, recebam com muito carinho no podcast Família Unidas, Cláudia Santos. Cláudia, fala um pouco para a gente como foi o seu despertar vibracional e, afinal de contas, o que é frequência vibracional? Fala para nós. Que alegria estar aqui para falar de algo que transformou a minha vida e virou meu propósito de vida. O que eu quero fazer é, nos 4 cantos do mundo, falar sobre frequência vibracional, porque realmente é um conhecimento libertador. Eu posso me definir como buscadora. Eu nasci empreendedora, eu gosto de falar disso porque desde muito cedo eu comecei a empreender. E eu lembro que eu e meu namorado, na época, que é meu marido atual, nós estávamos planejando, né, nossa vida a dois, planejando o nosso casamento. Então, nós resolvemos que a gente ia fazer algo para aumentar a nossa renda. E juntamos os dois, viramos sócios, fizemos um plano de negócio muito bem estruturado, muito bem feito. Morávamos numa cidade pequena, então nós estudamos o mercado e vimos que cabia na nossa cidade uma loja de tecidos, porque tinha pouquíssimas e muita procura. Não se vendia malhas, era raridade achar uma malha bonita, então a gente viu que tinha esse espaço para a gente. Então alugamos um espaço muito bonito, pequeno, mas bem aconchegante, no centro da cidade. Montamos a loja, ficou muito linda. Fomos a São Paulo comprar tecidos. Compramos vários tecidos belíssimos e montamos a nossa loja. Fizemos um plano de marketing muito bem elaborado e começamos a divulgar o dia da inauguração da nossa loja. No dia da inauguração, gente, apareceu meia dúzia de parentes. Todos que foram eram só os parentes. E a loja tinha um diferencial. Nós contratamos uma atendente, né, que ela tinha experiência com loja de tecidos, e a instrução que a gente deu para ela foi o seguinte: quando um cliente gostasse do tecido, que era para ela enrolar a pessoa no tecido
e levar até um espelho, tinha um espelho enorme na loja, para que a pessoa pudesse se ver, imaginar a sua roupa. Então, assim, nós pensamos em tudo, nos mínimos detalhes, para a loja ser sucesso. Só que no dia da inauguração, pelo fato de ter ido tão poucas pessoas, naquele momento, a minha vibração ela não abaixou, não, ela despencou. Sabe o que é passar uma noite em claro? Gente, eu passei a noite inteira em claro. E você sabe o que eu estava pensando o tempo todo? Nos boletos. Nos boletos da mobília toda que nós compramos, nos cheques que nós demos pré-datados, na época era cheque pré-datados, né? Para a compra dos tecidos. E eu pensava na funcionária que a gente ia ter que arcar no final do mês, e eu pensava no contato. Eu comecei a fazer contas, e na minha mente era assim, como nós vamos dar conta de pagar tudo isso? Ou seja, eu tinha a certeza que não ia conseguir vender o suficiente e pagar, por causa da inauguração, que foi um fracasso. A minha vibração despencou e, a partir daquele momento, eu vibrei a preocupação negativa. Eu antecipei na minha mente só coisas ruins, só o que não ia dar certo, só o que não ia fluir. Uma noite inteira. O que aconteceu? No outro dia, nem na loja eu fui. Fiquei alguns dias sem ir, meu namorado também totalmente desanimado, também não ia na loja. Eu passei uma semana sem nem ligar para a atendente, para perguntar como é que estava acontecendo, se estava tendo venda, porque eu já imaginava eu chegando lá, ninguém entrando. Ela falando comigo, olha, vendeu 1 metro disso aqui, só 1 metro desse. Então, eu antecipava na minha mente. A minha mente ela começou a trabalhar contra o tempo inteiro contra. O final dessa história vocês podem imaginar, né? Com 3 meses a loja estava fechada, a gente com uma dívida enorme. Na época ele trabalhava no banco, eu tinha uma escola infantil, e nós tínhamos juntado as nossas economias para investir na loja. E arcamos, né, com um prejuízo enorme, era malha para a casa dele, uma quantidade para a minha casa, que não tinha nem onde guardar tanto tecido. E a frustração, né, a frustração de um negócio que foi tão pensado, foi tão bem elaborado, que teve esforço, que teve dedicação, que teve tudo. Só não teve uma coisa. Né? Só faltou o determinante. Nós vamos falar disso já. Ô, Cláudia, é engraçado que você falando isso, eu lembro exatamente, né? Você que está aqui nos assistindo agora, Família Mida Podcast, eu, a Edna, a Cláudia, somos irmãos, né? Somos irmãos de sangue. Um dos motivos aí do nosso podcast chamar a Família Mida. Quando a Cláudia contando aí, relatando, né, toda essa história, eu lembro, né, nós acompanhamos, né, eu, a Edna, acompanhamos desde o início, né, a construção desse empreendimento. Eu acho tão interessante que aqui no meu escritório, né, no Marcas Arquetípicas, eu lido o tempo todo com empreendedores. E eu falo para eles o tempo todo, gente, não adianta você ter produtos incríveis, não adianta você prestar um serviço incrível, não adianta você ser bom no que você faz, mas se você não tiver cuidado com isso, em especial, que a Cláudia vai falar mais para a gente, você fica aqui com a gente até o final, que vocês vão ver exatamente esse fator que é imprescindível na nossa vida, em qualquer segmento, seja no seu próprio negócio, seja ou você CLT, seja na sua família, seja relacionamento, não importa se você não tiver essa questão que a Cláudia vai explicar para a gente já,
né, relacionada à frequência vibracional, as coisas não andam, né? E eu lembro os tecidos, eu lembro que tinha umas malhas, eu lembro que tinha umas rendas. Maravilhosos. Eram maravilhosos. Eu lembro que você e o seu namorado, né, escolheram a dedo os produtos. Não existia na cidade, tinham outras lojas, mas o diferencial é que vocês queriam produtos exclusivos, produtos diferentes. Então, assim, não era questão do produto. O ponto comercial também, eu lembro que era excelente. Eu lembro que vocês ficaram treinando a atendente, o atendimento, ou seja, a identidade visual, a propaganda, estava tudo alinhado. Então, o que aconteceu? Você vai contar para a gente já já. E eu queria que você falasse como que a gente pode saber, né, como que a gente consegue identificar, como que a gente sabe quando a nossa vibração está desalinhada. Como que a gente consegue identificar isso? Porque você estava na época, né, nesse exemplo que você deu, desse empreendimento que você teve, você estava com a sua vibração desalinhada, mas você não tinha consciência disso, né? Você não percebe, você não tinha consciência mesmo. Né? Então, como é que a gente sabe que a nossa vibração está desalinhada? Gente, na verdade, eu demorei para saber. Eu tive, gente, 11 negócios. Todos os negócios. Se eu for analisar um por um, todos os negócios tinham tudo para dar certo. Tudo. Tudo para dar certo. A não ser este fator, que é a questão da frequência. Por causa da frequência, que é um conhecimento que eu não tinha na época, né? O que a gente costuma ouvir muito? Estude, se esforce, né? No caso de abrir um negócio, faça um plano de negócio bem elaborado, não é isso? Mas ninguém nunca falou para a gente que é determinante, e não só para negócio não, viu, gente? É para a vida. A frequência vibracional alinhada é para a vida. Então, eu quebrei 11 negócios. E nesses 11 negócios que eu quebrei, eu não sabia que era isso. Eu pensava, então outra ideia, porque eu sempre fui muito boa de ideias. Então, outra coisa que vai dar certo. Então, não era para ser isso. E seguindo a vida, né? Depois dessa loja, foram vários, né? E todos não foram adiante. Mesmo sem a loja dar certo, né? Eu e meu noivo, nós nos casamos e eu comecei a observar uma coisa. Nós decidimos que a gente queria ter filhos e tudo mais, e nunca vinha. Com 10 anos já de casado, as pessoas falavam, nossa, mas você não tem filhos, né? Porque a sociedade cobra, né, gente? O tempo todo as pessoas nos cobram tudo. Se você não tem namorado, te cobra. Quando você arruma, te cobra quando você vai casar. Quando você casa, cobra quando você... É muito engraçado, né? E eu comecei a observar eu já tinha ido no médico, estava tudo bem comigo, ele também, tudo bem com ele, nada de vir. E eu comecei a observar que a minha resposta, quando as pessoas perguntavam, era assim, ainda não. E eu comecei a sentir uma certeza que eu não sabia de onde vinha, que eu ia ter. E eu comecei já a imaginar a minha filha, eu imaginava, gente, eu não tinha dúvidas que ela iria nascer. Eu sonhava com ela, dormindo ou acordada. Era uma certeza inabalável que ela iria nascer, que ela ia chegar para completar a nossa felicidade, para aumentar a nossa felicidade. E quando eu fiquei grávida, né, e ela nasceu, quando eu vi o rostinho dela, gente, pela primeira vez, eu senti uma gratidão tão grande, tão transbordante. Eu olhei para ela e falei, agora o resto da minha vida vai ser para agradecer. E a gratidão, ela passou a fazer parte da minha vida de uma forma muito natural, muito genuína, muito forte. Passado algum tempo,
nosso irmão, né, Aldair, né, Edna, trouxe para a nossa família o professor Hélio Couto. 2018. Foi em 2018, né? Eu mergulhei nas palestras, no caminho das 75 palestras, né? E as palestras são de 3 horas. Então, eu sentia uma satisfação e era com caderno, anotando. E a sensação que eu tive, gente, não foi que eu estava aprendendo algo. A sensação que eu tive foi que eu estava relembrando. Tudo na minha vida começou a encaixar. E naqueles estudos, eu falei, gente, eu cocriei a minha filha. Durante aqueles estudos, vinha na minha cabeça os negócios que eu tive e a minha vibração na questão dos negócios. E aí foi encaixando, tudo ficou muito claro para mim, foi descortinando na minha frente essa questão toda. E eu fui entendendo que a questão da vibração, ela é primordial na nossa vida, primordial. Aí, o Daí vem com essa pergunta, como é que eu sei que a minha vibração está desalinhada? Eu acho que o primeiro passo, gente, o primeiro ponto é a gente saber quem sou eu. O professor adora essa pergunta, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Não é isso? Eu confesso que eu comecei a pensar nisso com o professor, quando ele fala, né? Quem sou eu? A gente precisa saber quem a gente é. Vamos começar aí com essa pergunta. Quem sou eu? Então, se eu pegar aqui fisicamente, né? Eu olho, eu tenho aqui a pele, os ossos, né? Abaixo a gordura. Se eu vier para cá, eu tenho os órgãos, né? Se eu pegar um órgão qualquer, eu vou pegar o pulmão, né? E colocar um microscópio bem potente para ampliar o pulmão. O que eu vou encontrar? Células. Eu continuo ampliando, o que eu vou encontrar? Moléculas. Eu continuo ampliando, eu vou encontrar átomos, elétrons, nêutrons, prótons, energia. Então, eu sou energia. Eu sou energia, todas as pessoas são energia, tudo que há é energia. Então, se essa caneca é energia, se eu coloco um microscópio potente aqui, esse microfone, todos nós, tudo isso aqui, gente, da pedra à estrela, tudo é energia. Então, esse conhecimento, ele já mexe com a nossa cabeça e fala, peraí, como assim? Né? Então, se eu sou um aglomerado de energia, né, que estou o tempo todo vibrando, e quando eu vibro, né, eu vou explicar daqui a pouquinho como é que é essa questão da vibração, que eu acho incrível, porque é através dos nossos sentimentos que a nossa vibração vai se elevando. Mas esse assunto, ele é realmente muito empolgante mesmo. Ele é. Quando a gente entende a importância de algo que nos move, indiferente da gente ter consciência dele ou não, a gente realmente fica muito empolgado, porque a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente se torna realmente um co-criador de todas as nossas escolhas. A gente vai enxergando as verdades, né? Como a Cláudia falou, a gente foi descortinando, então a gente vai enxergando assim as verdades, as coisas vão se encaixando, a gente vai conseguindo ver sentido muito nessas coisas, né? Enquanto a Cláudia fala aí de que nós todos somos energia, eu lembrei que assim, eu tomo muito choque nas coisas, sabe? Eu vou pegar nas coisas, aí as pessoas falam, você tem que pôr o pé no chão, né? Que você nunca põe, eu nunca ponho, realmente. Eu confesso, eu tenho dificuldade para colocar o pé no chão. Eu também. Mas, ou seja, então, eu sou energia, a energia precisa descarregar, ela precisa ir para o solo, né? Aterrar, e eu não permito que isso aconteça, então o que acontece? Eu vou acumulando energia,
e eu vou tomando choque em tudo que é metal, né? Tudo que é metal, então, é incrível. E de noite, na hora de dormir, então, gente, é um susto, porque apaga a luz e o travesseiro é de... A fronha é seda, parece que a seda, ela pega aquela energia e ela estrala e dá claruz. É uma coisa de louco. Eu queria tanto filmar isso aqui para mostrar. Então, assim, realmente, a gente tem que entender que nós somos energia, nós somos pura energia, né? Então, a gente entende aquela frase que o professor Hélio fala muito também, somos nós. Família Midas até tem camiseta, né? Temos. Somos nós, porque realmente tudo é energia. Só que nós, filhos de Deus, que temos a centelha divina dentro de nós, né? Nós somos os únicos capazes de alterar a nossa vibração. As outras coisas todas, elas vibram, mas elas têm o padrão vibracional delas. E elas não têm a consciência, né, para alterar. E nós temos essa dádiva, olha que bênção. E temos o livre-arbítrio. Então, uma vez que a gente entende que a gente é energia e que a gente pode alterar essa energia, porque ao alterar essa energia, a gente altera a realidade da nossa vida. Porque eu vou vibrar de acordo com o que eu, não o que eu desejo, né? Mas o que eu quero para a minha vida, ele vai vir de acordo com a minha vibração. Às vezes a gente fala assim, ó, eu quero um carro, eu desejo um carro. Aí você manda essa fala para o universo. Eu quero, eu desejo. Você ainda não tem. O que você está emanando para o universo é a falta. Ao passo que você deveria falar gratidão pelo carro que eu conquistei. Então, é diferente, sabe, gente? A questão é, a gente precisa entender que o que materializa na nossa vida não é o que eu desejo, é o que eu vibro. Porque a minha vibração, ela tem ligação diretamente com a minha emoção. Então, às vezes, você fala alguma coisa, mas você está sentindo outra. No caso da loja, eu queria muito que minha loja desse certo. Hora nenhuma, é lógico que eu queria que minha loja desse certo. Mas eu vibrei completamente o contrário. Quando eu estava lá à noite em claro, pensando que eu não ia ter condição de pagar os boletos, eu estava enviando para o universo essa vibração. Eu não vou ter dinheiro para pagar o boleto. O que o universo estava fazendo? Mandando de volta. É um espelho, é como se fosse um espelho. Exatamente o que bate, volta para mim. Não é castigo, não é lei. Está dentro das 7 leis que governam esse universo. A vibração é a terceira lei que governa. Então, eu desejo algo, mas eu emano falta. Eu emano que eu não tenho aquilo ainda. Né? No caso da minha filha, eu sentia que eu já tinha. Quando a pessoa perguntava, eu não respondia, eu não tenho, não. Eu respondia, ainda ela não chegou, ainda não tem. Então, é diferente. E o sentimento, né? Que o que vale mais, porque a vibração mais potente é do sentimento, é esse sentimento, essa certeza. Quando a gente desenvolve isso, gente, isso é para ser desenvolvido, viu? Porque, realmente, se você ainda não tem aquilo, como é que você vai falar que você tem, né? E você desenvolve. Por isso eu criei o movimento Inteligência Vibracional, justamente para ajudar você e todas as pessoas que entenderem, se identificarem, perceber que realmente isso tem valor, a desenvolver uma inteligência que vai fazer com que você vibra de acordo com os seus desejos para trazer realmente o que você quer para a sua vida. Aí alguém vai falar assim comigo, nossa, Cláudia, mas no caso eu vou ter que vibrar o tempo inteiro alto. A vida não é assim, tem tristezas na vida, tem muita coisa que a gente passa, realmente. Mas
é importante entender. Vai falar assim comigo, nossa, Cláudia, mas no caso eu vou ter que vibrar o tempo inteiro alto. A vida não é assim, tem tristezas na vida, tem muita coisa que a gente passa, realmente. Mas é importante entender que a maior parte do tempo eu preciso desenvolver essa inteligência vibracional justamente para isso, para que a maior parte do tempo eu consiga vibrar em pensamentos e palavras e sentimentos elevados. Porque se eu não fizer isso, eu vou ter a resposta na minha vida negativa. 24 horas por dia, a gente precisa estar vigilantes no que a gente está vibrando. Cláudia, e como os pensamentos e emoções, como você já explicou bem aí para a gente, né, esses pensamentos e emoções diários, eles estão moldando, né, a nossa realidade vibracional o tempo todo. O que a gente pode fazer para reprogramá-los a nosso favor? Você tem o que para nos dizer com relação a isso? Olha, eu acho que todo mundo aqui quer saber, né? Meu Deus, o que eu quero, o que eu posso fazer agora para controlar aí esses pensamentos e emoções, né? Para que a gente não fique aí co-criando. Olha, eu estou olhando aqui agora, né? Uma das nossas camisetas unidas: sentir, vibrar, criar, soltar. Primeira coisa, gente, nós precisamos ter a certeza que é assim que as coisas funcionam. O que acontece muito com a gente? Nós viemos a esse mundo com uma programação, né? Desde lá do útero da nossa mãe. Imagina que nós passamos lá 9 meses sentindo o que ela sentia. Então, nós já nascemos com essa carga emocional e fomos, à medida que a gente foi crescendo, o que foi acontecendo com a gente? A gente foi criando, né? Uma coraça mesmo, foi criando crenças que foram nos limitando, e a gente começa a achar um monte de coisas e começa a pensar que é dessa forma mesmo, né? Eu costumo dizer que a gente está com um mapa errado, é como se fosse um GPS, a vida da gente, e você coloca lá o endereço para onde você quer chegar. Se você não pôr o endereço correto, vai te mandar para onde? Para aquele lugar onde você escreveu lá. Então, na nossa mentalidade, para se ter uma vida feliz, equilibrada, a gente precisa o quê? Muito trabalho, muito esforço, muita determinação. É esse o recado que a gente ouviu, incorporou e acredita que é isso mesmo. E assim, ninguém nunca falou sobre essa questão da energia, da vibração, do fato da gente conseguir alterar essa nossa vibração. Então, a gente precisa entender as leis que regem esse nosso mundo. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa se abrir, sabe? Abrir a mente para esse conhecimento. Uma vez que a gente está disposto a compreender, a gente vai entender que o mundo das emoções, que é o mundo que nos permite vibrar, ele é subdividido. Existe o mundo do terror, o mundo da ilusão, o mundo da evolução e o mundo da iluminação. São 4 patamares. A grande parte da humanidade está presa no mundo da ilusão. Então, quando a gente compreende isso, o mundo do terror, que é o primeiro mundo, né, digamos assim, é o mundo onde a vibração é tão baixinha que a pessoa que está nessa situação, ela perde, gente, o que a gente tem de muito precioso, que é o livre-arbítrio. Elas perdem as rédeas da própria vida. Então, são pessoas que matar ou morrer, para elas, tanto faz. São pessoas viciadas nas drogas. Então, está lá vibrando muito baixinho. O mundo da ilusão é onde a grande parte da humanidade está. Neste mundo da ilusão, as emoções
que são mais sentidas, né, que são estimuladas o tempo todo, é a raiva, o egoísmo, a ganância. Então, através das emoções, a gente consegue saber onde a pessoa está na escala da evolução das emoções. É através desses sentimentos, a pessoa é uma pessoa que vibra muito tempo no medo. Vamos pegar um exemplo aqui. No medo de perder as coisas materiais, no medo em geral, vários tipos de medo, essa pessoa vibra sem rés. Então, o que ela vai atrair para a vida dela? Ela está emanando, a maior parte do tempo dela, ela emana essa emoção. Ela vai atrair para a vida dela pessoas, situações, ocasiões que vão reforçar esse medo que ela sente. Então, olha como isso é grave, olha como isso é importante a gente ter esse conhecimento e como é importante a gente decidir, que isso é uma decisão, gente. Eu decido que as rédeas da minha vida estão sob as minhas mãos e agora eu vou cuidar das minhas emoções para que eu atraia realmente o que eu mereço, para que eu atraia realmente a vida dos meus sonhos. E aí, no movimento Inteligência Vibracional, tem todos uns exercícios. Eu pego realmente na mão das pessoas para que a gente trilhe junto esse caminho. O objetivo é deixar a pessoa até no fluir da vida, que é no caminho, no mundo da evolução, né? Depois disso, tem o mundo da iluminação, que é onde a pessoa está mais próxima do todo, né? Porque se tudo é energia, o todo também é energia. E para a gente se aproximar dele, a gente precisa elevar a nossa vibração. Existem duas forças no mundo, a negativa e a positiva, o tempo inteiro. Se você não está alimentando a sua força negativa, você está alimentando a sua força positiva. Não tem outra, não tem meio termo, sabe, gente? Todas as nossas ações, ou nós estamos alimentando positivo, ou nós estamos alimentando negativo. E nós recebemos da vida exatamente aquilo que nós emanamos. Isso causa muito desconforto, sabe? As pessoas, quando escutam isso, viram e falam assim, mas não, eu não causei isso. Por exemplo, uma pessoa que está doente. Então, na cabeça dela, como ela vai admitir que aquela doença foi fruto da vibração dela? É difícil para ela. Então, nós sabemos dessas questões todas, esse mapa desajustado que nós viemos, e as questões que a gente vai carregando ao longo, né? Tem as feridas, a gente trata também as 5 feridas emocionais, que podem estar aí alguma impedindo você de vibrar alto, né? Tem o abandono, rejeição, humilhação, traição e injustiça. Então, às vezes, o fato que aconteceu com 2 irmãos e um registrou aquilo como abandono, o outro não. O que não registrou está tudo certo, está tudo bem. O que registrou como abandono, ele vai repetir, ele vai trazer de novo para a vida dele mais situações daquela. Por quê? Porque é aquilo que ele acredita. É aquilo que está governando a vida dele. Então, ele vibra de acordo com esse mapa errôneo, errado. Por isso a importância, sabe, gente? Por isso eu tive essa vontade enorme de fundar o movimento Inteligência Vibracional, para mostrar para as pessoas que mudar é possível. Se algo não estiver bom na vida dela, isso em qualquer área, né, de relacionamento, que seja com o marido, com os filhos, na sua empresa, com seus funcionários, em qualquer área, se é nas finanças, se é na sua saúde, ou física, ou mental, né? É bom a gente frisar que todas as doenças, elas nascem do emocional. Então, precisa se tratar essa causa.
Porque você vai, a hora que aparece uma doença, você procura um médico, está corretíssimo, tem que fazer isso mesmo, que já manifestou no seu físico, então você precisa ser tratada daquilo. Mas para você ser curada realmente, você precisa curar a raiz, o que causou aquilo. Uma vez curado, essa doença não vai manifestar mais em você, porque você curou a raiz, você cortou o mal pela raiz. Então, por isso essa importância, sabe? É realmente desenvolver uma inteligência vibracional. E o que a gente faz no movimento Inteligência Vibracional é justamente isso. Eu vou ajudar a você a criar a sua identidade vibracional. O que é isso? Claro que você vai oscilar uma ou duas vezes, mas é muito mínimo em relação ao que você vai conseguir. Assim que você cair por algum motivo, você vai saber se levantar, você vai ter condição de se levantar e você vai entender que é preciso se levantar. Eu falo isso, gente, com uma tranquilidade tão grande que nossa mãe, né, que não está nesse plano mais, que pra gente, a gente sente uma saudade imensa. Eu, com esse meu conhecimento, eu consegui mudar essa tristeza que eu sentia por gratidão. Gratidão por ter vivido com ela, gratidão por ela ter sido a minha mãe, pelos anos todos que nós vivemos juntas. Então, vocês entendem, o fato, ele não mudou, né? Ela não está aqui fisicamente. Mudou o quê? O meu pensar em relação à passagem dela. E hoje eu entendo como tudo é energia, né? Energia não morre, gente. O que morre é esse corpo físico nosso. Energia só transforma. Então, ela está aqui, ela faz parte disso, porque ela é energia. Energia. Então, e a gente precisa entender isso para a gente viver as situações difíceis com tranquilidade. É claro, a saudade vai ter, vai, de abraçar, de apertar, mas se fechar os olhos e respirar fundo, eu consigo sentir o cheiro dela, gente. Por quê? Porque energia é isso. Energia não morre. Esse conhecimento, gente, ele é ouro, né? É Midas. Inclusive, vale o seu like, hein? Vale o seu like, dê aqui já, clica no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque exatamente é ouro. Isso que a Cláudia está compartilhando aqui com vocês é algo que ela compartilha dentro do programa dela, da mentoria. Então, ela está aqui de coração aberto, compartilhando com vocês. É um conhecimento que tem o poder real de transformar a nossa vida, assim, ó, da água para o vinho. Deixa eu te perguntar uma coisa rápida. Você está vivendo a vida que deseja ou só sobrevivendo a cada dia? Porque se você sente que algo simplesmente não encaixa, que certos ciclos se repetem como se estivessem presos no replay, isso não é azar, não é coincidência, é vibração. A verdade é que a sua vida hoje é reflexo direto da sua frequência vibracional. Sim, da sua vibração emocional inconsciente. E se a sua vibração estiver desalinhada, não importa o quanto você se esforce, as coisas continuam emperradas. Relacionamentos, dinheiro, autoestima, sentido de vida, nada flui, porque você está desconectado de quem você é de verdade. É por isso que eu criei a consulta vibracional, uma sessão online de 1h30, onde eu vou te ajudar a mapear a sua linha do tempo emocional, a identificar as crenças e vozes que te limitam, a revelar as máscaras e identidades que você construiu para se proteger e, o mais importante, reconectar você com sua essência e seu propósito. É como se você enxergasse pela primeira vez
as amarras invisíveis que te impedem de avançar e começasse, enfim, a quebrar os ciclos que te mantêm estagnada. Se você sente que chegou a hora de fazer as pazes com quem você é, se sua intuição está pedindo um novo caminho, então essa consulta é o seu próximo passo. Clique no link aqui na descrição, fale comigo ou com alguém da minha equipe e peça para entrar na lista de espera. Mais um aviso, eu dedico poucas vagas por mês, porque esse é um trabalho profundo. Se você chegou até aqui, provavelmente sua alma está pedindo esse reencontro consigo mesma. E eu estou aqui para te guiar de volta para você. Estou com uma dúvida aqui, quero fazer uma pergunta, porque eu acho que o povo de casa também deve estar aí pensando a mesma coisa que eu. Você falou que a gente atrai, a gente traz para a vida da gente a doença, porque a gente vibrou ali na tristeza, né, nos sentimentos negativos. Agora, no caso de um acidente, quando você sofre um acidente de carro, por exemplo, no trânsito, em uma viagem, você atraiu aquele carro com a sua vibração? Atraiu. Isso é forte, gente. Demais, demais. É isso que choca, sabe? É isso que choca. Por isso que as pessoas, elas falam, eu não quero ouvir isso. Isso não é verdade. Eu não trouxe isso para a minha vida. Só que elas precisam entender que elas trouxeram isso para a vida delas de forma inconsciente. Não foi consciente. Conscientemente, ninguém deseja uma coisa ruim. Sim. Não é mesmo? Mas foi de forma inconsciente. Ela está simplesmente respondendo à sua programação mental. Ou ela trouxe, né, isso que aconteceu com ela, foi resultado de algo que ela sofreu lá desde a fase uterina, ou foi nos primeiros 7 anos de vida. Então, o que ela está atraindo e vai atrair a vida inteira responde a essas questões. Por quê? Porque ela aprendeu a vibrar de acordo com essas questões. Vocês estão me entendendo? Agora, é interessante isso que você está falando, Cláudia, porque isso mostra que a responsabilidade da nossa vida é nossa, né? E a gente tem, assim, uma postura, muitas vezes, de colocar responsabilidades em coisas e em pessoas, em coisas que acontecem conosco. Então, na verdade, vem da nossa vibração, pelo que eu entendi, é isso? Não vem, então, de uma responsabilidade externa, que é o que a gente é mais propenso a fazer, né? A gente sai acusando todo mundo e culpando. A gente culpa até o tempo, né? Até o tempo a gente culpa, né? Se está fazendo frio demais, se está fazendo calor demais. Então, o culpado é o tempo. Então, a gente precisa pegar, então, essa responsabilidade para nós, né? Se a vibração estar baixa, nós somos responsáveis por todas as mazelas, digamos assim, que vai ocorrendo na nossa vida, não é isso? É verdade. Gente, isso é uma decisão. Eu costumo falar que isso é uma decisão. Quando você decide que você vai mudar a sua vida, primeiro você aceita que é você que precisa cuidar. Então, isso aí já é o ponto, isso que você falou, Edna, é muito gostoso, né? Não deu certo porque fulano não fez, não deu certo porque eu moro num país de terceiro mundo, então a culpa é do governo, é do clima, é do seu sócio, né? Aí eu lembro de uma associação, não sei se vocês vão lembrar, gente, desses meus negócios aí, Associação Casa de Minas. Eu convidei os artistas talentosos da nossa cidade e nós abrimos uma associação. Tinha tudo para dar certo.
E aí não deu certo, e eu falava mesmo, mas esse negócio de, gente, 20 pessoas, não ia dar certo, sócio com 2 já não dá, imagina 20. Aí hoje, com a consciência que eu tenho, eu lembro disso, que para mim era confortável. Falar que a minha parte foi feita, que eu tinha feito tudo, que a associação tinha tudo para dar certo, mas que não fui eu que fiz ela falir. Então, isso é confortante para a gente. Então, quando você decide mudar a sua vida, você abre mão desse conforto, sabe, gente? Você abre mão desse lado que tá tudo bem, não fui eu, o culpado não fui eu. Isso fica pequeno, sabe? Isso fica pequeno. Você fala, peraí, eu atraí isso para minha vida, eu vou descobrir por quê. O que eu tô sentindo? O que eu senti na hora? Por que eu tô agindo dessa forma? Então, assim, você decide investigar, você decide ir a fundo. E eu falo que nós hoje estamos vivendo na era do conhecimento. Olha quanta coisa a gente aprende. Verdade. Olha aqui, esse podcast, ele é isso aqui, gente. Essas informações são capazes de mudar a vida de qualquer pessoa. Está chegando aqui para você. Então, assim, a gente tem muito que agradecer por a gente estar vivendo nessa era, né? A era da comunicação, a era da facilidade. Já não é segredo mais, né? Tem o livro Segredo, eu lembrei do livro Segredo, por isso que eu estou falando. Já não é segredo mais que você precisa aprender a vibrar. Gente, se a gente pegar aqui o rádio, se você quer sintonizar para você ouvir alguma determinada estação, você precisa sintonizar para você ouvir aquela estação, não é assim? A vida é da mesma forma. A gente precisa sintonizar para a gente receber aquilo que a gente está querendo. E tem que deixar esses sentimentos mesquinhos, que esse sentimento de para que o outro, para que eu tenha, o outro tem que perder. Né? O Daí falou aqui, compartilhe isso. Poucas pessoas escutam, veem e falam, nossa, vou mandar aqui para meu amigo tal, para minha para os meus relacionamentos, porque as pessoas pensam que se elas dividirem o conhecimento com alguém, se elas dividirem aquilo, ela está tirando dela. Olha só, gente, olha a mentalidade de escassez. O que é que essa pessoa atrai para ela? Mais escassez, porque a gente atrai exatamente o que a gente emana. A gente aprendeu que para a gente ganhar, o outro tinha que perder. Isso é um engano que fica registrado. E você começa a agir de acordo com esses enganos. E são vários, né? Os enganos são vários. Maravilhoso. Agora, Cláudia, você falou aí, quase agora, né, que nós estamos vivendo na era da informação. A minha dúvida é, o que a gente consome de conteúdo, de música, de rede social, de televisão, o que a gente consome, que a gente escolhe consumir, porque hoje em dia a gente escolhe, né? Eu falo que a gente é muito privilegiado, que a gente veio de uma época analógica e estamos vivendo, né? As pessoas têm mais de 30, 35 mais, vivenciaram a era analógica, né? E estamos agora vivenciando essa era digital e agora esse novo movimento, né, que está iniciando agora, que é da inteligência artificial. Então, nós temos essa avalanche de conhecimento e nós temos a escolha, né, de escolher o que a gente quer consumir, porque é uma oferta gigantesca de conteúdo. A minha pergunta é, música, conteúdo, tudo que a gente consome, isso tem alguma relação com a nossa vibração? E eu vou te perguntar por quê. Eu tenho um grande amigo que ele ama série, filme de vampiro. Ele adora, ele nem pisca. Eu falo, menino do céu, eu não dou conta disso não, eu não vejo não. Que isso daí? Que bobagem. Tem nada a ver. Eu tenho um outro amigo que ele adora essa parte da área dessas séries que acontecem dentro do hospital.
Aí cada temporada é alguém doente, aí é sangue, e é não sei o quê, aquela confusão, e as pessoas familiares sofrendo. Eu falo, mas você está olhando, você está consumindo. Ah, que isso daí? Isso é sério, isso não influencia em nada, não. Eu sei que isso. Isso é bobagem, isso é filme, isso é só para espairecer. E eu falo, gente, será que assistir nessas cenas pesadas, de muito drama, de muito sofrimento, ou de muita violência, ou músicas também, às vezes músicas muito de sofrimento, de sofrência, isso influencia na nossa vibração ou não? Diretamente. Nós temos um campo eletromagnético em nossa volta, né? Como tudo é energia, nós temos esse campo em volta. E ele atrai exatamente o que nós estamos emanando. O nosso cérebro, ele não tem a condição de distinguir o que é real, o que é ficção. Então, se você está assistindo um filme de terror, o seu cérebro acha que aquilo lá está acontecendo realmente. E o que você está, certamente, né, num filme de terror, sua emoção vai ficar super aflorada. Medo, né? Você vai sentir medo, pavor. E a sua vibração vai vibrar nisso. Medo, pavor, pânico. O que vai trazer mais para a sua vida? Situações, pessoas e ocasiões com esse mesmo tipo de vibração. Você falou em música, e eu costumo falar que a gente conhece o país pelas músicas que escuta. E nós vivemos um país de terceiro mundo. Vamos analisar a maior parte, que tipo de música que os brasileiros escutam, gente. Eu não estou querendo depreciar, sabe? Mas vejam bem, a questão da música, hoje em dia as pessoas fazem muitas coisas pelo resultado financeiro, né? Então, a música sertaneja mesmo, que canta traição, sofrimento, e a pessoa, ela fica em volta daquilo, se ela terminou com o namorado dela, ela vai ouvir mais aquilo, porque ela ficou ressonante aquilo. Porque tem muito isso, gente, a gente fica ressonante aquilo. Tem pessoas que não vão conseguir ouvir esse podcast aqui, porque elas estão vibrando tão baixo, que elas não vão ser ressonantes, falar, não, tem lógica isso não existe isso não, entendeu? Então, a questão da música, do sofrimento, né, da traição, que é muito cantada, o sofrimento, se a gente for analisar, tá aqui uma terapeuta de casais que não me deixa mentir, a maior parte tem problemas de relacionamentos, né? A maior parte da população tem problemas de relacionamento. Então, vamos ver aí que tipo de música, né? Funk, também não estou falando mal, viu, gente? Estou falando da letra, a mensagem que leva, né? Esses dias eu estava passando, parei no sinal e achei de baixar o vidro, uma loja, estava tocando essa música numa loja. Só as cachorras. Aí eu fico pensando, a pessoa que escuta isso, ela se considera, ela começa a sentir aquilo ali, porque ela começa a vibrar, né? E aquilo volta para a vida dela daquela forma e vai virando um círculo vicioso. E a pessoa não consegue sair, depois ela não entende por que a vida dela está daquele jeito, está aquele loop. Porque ela está emanando e recebendo o tempo todo aquilo. Então é difícil para ela. Ela precisa tomar decisão. E eu gosto muito dessa palavra, decisão, porque a hora que você decide, gente, não tem para ninguém. Então eu queria então que as pessoas que estão nos assistindo até agora comentem aqui. Eu decido cuidar das minhas emoções. Para a gente ver se você chegou até aqui, está acompanhando nosso podcast. Comenta. Eu decido cuidar das minhas emoções. Lindo. Eu acho, assim,
Quando você falou aí sobre a letra da música, tem música que só o som, né? Só orquestrado, instrumental, e que me incomoda. Engraçado isso, né? Tem umas músicas que ela não tem letra, mas incomoda. A melodia, a E aí, frequência. por que incomoda? A frequência baixa, certamente, né? Porque a gente é aquela questão da ressonância. Se a gente está ressonante, é porque nossa vibração está similar, né? Aquilo ali. Então, certamente, a melodia é uma vibração, talvez triste, melancólica, né? É só instrumental, Sim. mas é melancólica. E aí não está ressonante com a sua vibração. Às vezes é um som até que não é tão interessante, que aí a gente vê o tanto que a energia é real, né? Porque, assim, falar de energia assim, é delicado, porque é uma coisa que não é nesse nosso mundo material, né? 100% materialista, né? É uma coisa que não se vê, apesar de que se usa o tempo todo, né? Como diz o professor Hélio, né? Quando ele fala passe livre no pedágio, o Bluetooth, todas essas coisas aí que a gente usa, né? A internet, e mesmo assim a gente não para pensar, poxa, mas como é que essa mensagem que eu acabei de mandar, eu consigo daqui apagar ela lá no celular da pessoa? Então, a gente não está nem aí para poder, deixa isso para lá, né? E é uma coisa muito séria, porque, na verdade, isso prova que a energia existe, né? Que ela é real, que a gente não vê como matéria, mas ela está aí para a gente poder comprovar aí com toda essa tecnologia que a gente usa. Quando a gente fala assim né, uma música que incomoda e tudo, dá para você entender que ali tem uma energia que você não se conectou com ela. E se você não conectou, pode ter certeza que não é uma boa energia. É isso, Cláudia? Exatamente. Porque a gente só conecta com Não, se bem que não, né? Tem quem conecta com energias baixas, né? Que é a maioria, né? Na verdade, é o seguinte, você é ressonante àquela energia que você está vibrando no momento. Então, existem muitas pessoas que estão vibrando na tristeza, na traição, no abandono. Ela vai se conectar a essas músicas que trazem essa mensagem. A questão a gente precisa estar vigilante. Uma das coisas que eu ensino no movimento Inteligência Vibracional é isso. Porque se você se conectou com algo que tem uma carga muito negativa, você tem que pensar assim, por que eu estou sendo ressonante a isso? Ou seja, assumir uma responsabilidade, né? E você ensina isso na sua mentoria. O tempo todo. Para você criar a sua identidade vibracional, você precisa assumir essa responsabilidade. É um trabalho que você precisa fazer, né? É uma mudança de paradigma, de cura das feridas, entender o porquê, né? É um trabalho extenso para que você realmente consiga compreender isso e vibrar no fluir da vida. Porque a ideia, gente, do todo, né, ao criar tudo isso, foi que todos possamos evoluir. Então, nós temos que ter essa certeza. Nós somos energia e estamos nessa condição humana para evoluirmos. É para isso que nós estamos aqui, para essa evolução. Então, quando eu entendo isso, eu percebo que eu estou tendo uma oportunidade de elevar a minha vibração e, com isso, mudar completamente o rumo da minha vida, né? O que tiver desalinhado, alinhar, para ter realmente uma vida fluida, feliz, equilibrada, né? E quando a gente fala isso, a grande maioria pensa que é essa vida e quando ela acaba, acabou, né? Por isso que dá
o valor só o material. Não pensa que precisa trabalhar essa questão da expansão da consciência, porque acha que é só isso aqui mesmo. E não, nós somos energia, estamos tendo uma experiência humana. Isso aí Agora, Cláudia, a impressão que dá é que o mundo está preso num ciclo de reclamação e vitimismo, né? Prova disso são a quantidade de músicas aí que a gente vê que faz muito sucesso, são músicas que são muito, extremamente negativas. E como isso afeta a nossa vibração, assim, como podemos sair desse ciclo vicioso aí que se encontra no momento? Exatamente, né? Criando essa inteligência vibracional. Né? Foi para isso que o movimento nasceu, foi para te dar condição a todas as pessoas que sentiu ressonância com isso aqui, que entendeu que é assim mesmo que tudo funciona, a pessoa ter condição, porque sozinha, gente, às vezes, né, a pessoa sozinha, ela tá lá em volta a várias situações, vivendo várias questões emocionais, e é pesado para ela, né? Ela vai falar, como é que eu vou vibrar feliz? Como é que eu vou vibrar alegre? Está faltando o básico para mim. Então, é difícil para as pessoas que estão nessa condição entender que até qualquer pessoa, gente, até quem está lá no mundo do terror, que eu falei com vocês lá na escala, né? Na escala das emoções, que é dividido em 4 mundos, até a pessoa que está no mundo do terror, se ela decide mudar, ela vai conseguir mudar, sabe? É a questão que eu estou falando aqui o tempo todo, né? Mas decisão, né? Mas é uma questão de decisão, realmente. Como tudo na vida, né? A gente é que toma as decisões, né? As boas, as ruins, mas, né, as decisões somos nós que tomamos. Então, eu queria que você nos explicasse o que realmente tem o poder de nos impedir de cocriar a realidade dos nossos sonhos. O que impede a gente ter a vida que a gente sempre desejou, uma vida próspera, de crescimento saudável, de amigos, de conquistas. O que realmente nos impede de cocriar nossa vida dos sonhos? Gente, é tão simples a resposta. Frequência vibracional desalinhada. Se você equilibrar e alinhar a sua frequência vibracional, tudo, gente, se alinha. Porque o que está dentro é o que está fora. O que está fora é o que está dentro. Quando a gente compreende isso, a gente para de olhar as situações, problemas que nós estamos vivendo e mergulha dentro para saber por que aquilo está manifestado na minha vida. Eu preciso curar as minhas feridas. Eu preciso sanar as minhas crenças limitantes. Eu preciso resolver que eu vou vibrar diferente. Uma vez feito isso, tudo em volta se resolve. Maravilhoso, hein, gente? Merece o seu like. Isso que a Cláudia acabou de falar, merece muito o seu like, porque realmente é algo transformador. Então, dê seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, clica aqui no sininho para você receber notificação dos próximos episódios aqui do Família Podcast, ok? Então, nós vamos agora pedir a Cláudia para deixar aí um recado final, né? Nosso podcast está chegando no finalzinho, é uma pena, mas terá mais e mais podcasts como esse, maravilhosos, com muito conhecimentos, assim, incríveis como esse, que muda a vida, literalmente, né? Você sai do ponto A, vai para o ponto B. Então, aqui agora, Cláudia, dê o seu recado final aí para toda a família Midas que está aí assistindo, porque todos que estão assistindo
são da família Midas. Gente, nós consideramos vocês, viu? Vocês são da nossa família. Nós aqui somos de sangue, mas vocês são do coração. Então, dê um recado aí para a família Midas que está nos ouvindo agora nesse momento. Quando eu recebo, alguém me chama no WhatsApp, ou até mesmo lá no Instagram, e fala, eu sigo vocês no Família Midas, eu falo, ai, dá um sentimento de... essa sensação gostosa mesmo de família, sabe? Porque eu entendo que as pessoas que nos seguem aqui, né, no YouTube, no nosso podcast, são pessoas que estão no mesmo momento de vida que a gente, né, buscando, né, conhecimento, buscando evolução. E recentemente eu aprendi uma coisa que eu achei tão bonito, que tem a família que você nasce e tem também a família que você escolhe. Que são aquelas pessoas que você quer estar junto, que não tem nenhuma obrigação de um laço. De vínculo, né? De vínculo, de convivência. Mas existe aquela alegria, aquele prazer de estar próximo. Então, eu fico tão feliz quando eu recebo as mensagens, né? Eu sigo você lá no Família Midas, porque dá essa sensação de família mesmo. Nós consideramos vocês a nossa família. Vocês pertencem, né, à família Midas. E a gente fica muito, muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando, que é a forma que a gente tem para estar juntos, né? É essa aqui, isso é muito bom. Então é com você, Cláudia, deixa aí o seu recado final aí para a família Midas. Eu quero falar para você que assistiu tudo aqui, ouviu tudo, né? Tá pensando aí como é que é isso mesmo. Se você não sabe por onde começar, comece pela gratidão. Comece agradecendo por tudo e por todos. Quantas pessoas você conhece que, ao abrir os olhos de manhã, a primeira coisa que vem na mente é agradecer por ter acordado? E aí passa o dia agradecendo pela cama que você teve, pelo banho quentinho, pelo café, e vai para o trabalho, e tem esse sentimento que você é abundante de gratidão. Então, comece por aí, comece a pensar, né, e a cuidar dos seus sentimentos. Se estiver sentindo algo que não é legal, questione, mas por que eu estou sentindo assim? Se apegue às coisas que você tem, né, às pessoas, o ar que você respira, o clima, se está sol, você agradece, se está chovendo, você agradece. Traz essa questão da gratidão para a sua vida, vivencie isso, já é um bom começo. E se você realmente quer transformar a sua vida, vem comigo, que eu posso te ajudar. O movimento Inteligência Vibracional, ele nasceu, e esse é o meu propósito de vida. Eu passei por esses 11 negócios e quebrei, não foi à toa, gente. Eu estava aprendendo. Quando daí trouxe o professor Hélio Couto para a nossa família, não foi coincidência. Não existem coincidências. Foi porque eu precisava despertar esse conhecimento em mim. E eu mergulhei de cabeça. Hoje eu sou especialista vibracional. Eu sei o que eu estou falando, porque eu me debruço estudando e comprovo na minha própria vida que funciona. Então, a vida dos seus sonhos, ela começa na sua vibração. Essa é uma certeza que você precisa ter. E a outra questão é escolha. Escolha você. Escolha evoluir. E você não vai se arrepender. Gratidão imensa, viu? A você que ficou aqui esse tempo todo nos ouvindo. Forte abraço. Maravilhoso. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado mesmo por trazer toda essa sua luz aqui para esse podcast. Eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muitas pessoas. Olha só, nós chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Família Midas. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio.
qual foi a parte que você mais gostou. E é isso. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau. Beijo, família Midas.